Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, todo o povo de Deus, nós estamos aqui com muita alegria dentro do nosso canal Semeador e queremos compartilhar mais uma palavra de Deus ao seu coração. Queremos, antes de fazer essa leitura, apenas falar para você um detalhe aqui importante, né? Nós iremos agora fazer a leitura dos últimos versículos aqui do capítulo 6. Você que nos acompanha a exposição desses textos, né? Você que já acompanha o nosso canal Semeador, nós fizemos toda a exposição do capítulo 5 e essa leitura que nós iremos fazer são os últimos versículos do capítulo 6. Do versículo 25 até o versículo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto que nós lemos, Jesus está nos ensinando a não sermos ansiosos. A verdade é que este assunto é um assunto bem atual, mas a verdade é que também este sentimento, por que não dizer, este grande mal, já afetava a vida de muitas pessoas. Desde sempre, a ansiedade tem se tornado um sério problema na vida do ser humano. E o Senhor Jesus, depois de ter falado sobre os grandes valores do reino de Deus, falando de oração, falando de jejum, falando de justiça que excede a dos escribas e fariseus, de falar dos tesouros dos céus, de falar de tantas coisas importantes que nós já falamos aqui, ele agora vai trazer uma palavra, digamos assim, de fé para nós. E a primeira coisa que nós entendemos aqui é que Jesus está nos ensinando a não sermos ansiosos. E depois a gente começa a perceber uns detalhes de algumas formas de ansiedade que Jesus nos apresenta aqui. Vamos começar no versículo 25, quando o Senhor nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E o Senhor Jesus, quando nos mostra sobre a ansiedade, sobre a vida, ele mostra basicamente duas coisas que são bastante necessárias para a nossa vida e que às vezes nós não vigiamos e começamos a cair no mesmo engano da ansiedade que outras pessoas têm caído. E as duas necessidades básicas que nós temos em nossa vida, das quais produzem muita ansiedade, o Senhor Jesus vai nos ensinar que nós precisamos saber trabalhar essas necessidades para que nós sejamos apenas pessoas responsáveis, mas jamais ansiosas. Primeira coisa, ele fala sobre a alimentação. Dentro do versículo 25 e os versículos seguintes, o Senhor vai nos falar que existia muita ansiedade sobre a alimentação. A outra necessidade básica que o Senhor Jesus nos mostra é o vestuário. Existia também uma grande ansiedade da parte de muitas pessoas sobre o vestuário, ou seja, sobre as vestes. Então a gente aqui vai tentar explicar para você de forma bem simples e também objetiva
para nós entendermos o grande valor do ensinamento de Jesus, quando ele nos ensina a não sermos ansiosos. Então vamos começar o seguinte, falando sobre a alimentação. O nosso Senhor Jesus, ele vai nos ensinar dando alguns exemplos. Por exemplo, no versículo 26, o Senhor Jesus vai nos falar das aves do céu. E quando ele fala das aves dos céus, Jesus ele faz como que um paralelo entre o trabalho humano versus as aves dos céus. Ou seja, porque o ser humano, para ter a alimentação, ele precisa semear, depois ele precisa colher, depois ele precisa construir celeiros, e depois ele precisa pegar estes grãos, toda essa colheita e estocar dentro destes celeiros. E depois desses celeiros cheios, ele vai cuidar destes celeiros, para que então ele possa tirar de dentro deles o seu sustento, a sua alimentação. Mas a gente percebe que as aves dos céus, como disse o Senhor Jesus, não fazem nada disso. Elas não têm o mesmo trabalho que a humanidade tem para adquirir o seu alimento. E o importante de tudo isso é porque quando Jesus nos mostra que nós não precisamos viver ansiosos sobre a nossa alimentação, é que ele usa os pássaros dizendo: os pássaros não semeiam como vocês. Os pássaros não têm as terras, as condições que vocês têm para vocês estocarem a vossa alimentação. Mas o Senhor Jesus vai dizer duas coisas sobre o que Deus faz com essas aves do céu. Primeiro, o Pai Celeste as alimenta. Jesus está dizendo: vocês estão ansiosos sobre o que comer, mas olha as aves dos céus que têm menos condições do que vocês, e o Pai Celestial lhes dá o alimento. E depois a grande palavra de Jesus para nós é: vocês não valem mais do que as aves dos céus? Vocês não são mais importantes do que as aves dos céus? Ou seja, Jesus está mostrando que assim como o Pai Celestial cuida destas aves dos céus, que não tem o mesmo recurso que nós, Jesus está nos dizendo: vocês valem mais do que as aves dos céus. Então a cura para a ansiedade é ouvir as palavras de Jesus e entender que existe um Pai Celestial que cuida das aves dos céus e que também cuida de nós. Entendemos uma coisa, e a gente precisa refletir bastante sobre essa compreensão, que a gente não precisa também necessariamente, é claro, não devemos, essa é que é a grande verdade, não devemos ficar sentados esperando a provisão de Deus. Não é que agora eu, ouvindo essa palavra, que assim como o Pai Celestial alimenta as aves dos céus, ele também vai me alimentar, vai me abençoar, que eu vou sentar numa poltrona e vou esperar que os céus enviem comida para mim, sustento para mim. Claro que não. Jesus, ele sabia dos hábitos alimentares das aves, como nós sabemos. Por exemplo, existem algumas aves que se alimentam de sementes, outras de cadáveres, e outras se alimentam de peixes. Então o que nós entendemos com isso é que Deus não lhes estende a mão cheia de comida e coloca no bico dessas aves. Não. Mas providencia-lhes na natureza os recursos para que elas se alimentem. Ou seja, Deus faz com que a terra produza as sementes, mas os pássaros precisam sobrevoar e ir até esses lugares para comerem essas sementes. Da mesma forma, aqueles que se alimentam dos cadáveres, dos peixes. A natureza está produzindo a sua alimentação, mas eles precisam voar. E a gente sabe de histórias dos pássaros que às vezes estão numa região e eles sobrevoam, eles vão para bem distantes porque eles entendem que em outro lugar vai ter a sua alimentação. Deus providencia-lhes, mas eles vão em busca dessa alimentação, mostrando para nós que da mesma forma que a terra abençoada por Deus produz os alimentos a essas aves, na terra estão os nossos recursos, e estes recursos não é para que nós esperemos ou esperemos que Deus envie dos céus para nós, mas que nós os vejamos como as aves e a gente também vai em busca desse sustento, dessa alimentação. Então não ser ansioso também não é ser preguiçoso, não ser ansioso não é ser irresponsável.
Não ser ansioso é não sofrer antes que o problema chegue, porém ter compromisso e responsabilidade e trabalhar para poder comer. Inclusive tem uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu, que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Essa é que é a grande verdade. Portanto, no versículo 27, o Senhor Jesus ele vai nos falar uma coisa interessante, que ele vai dizer o seguinte: quem de vós, por ansioso que esteja, por preocupado que esteja, pode aumentar um côvado à sua altura? Não é assim que diz a palavra de Deus? Ou seja, por mais ansioso que eu esteja, eu não posso crescer um pouco, nem mesmo um côvado, nem um pouquinho só. Você sabe por quê? Jesus está querendo dizer, é desnecessário a ansiedade. Quanto mais ansiosos ficamos, a ideia que se tem é que se ao invés de crescer, vamos diminuir. De sermos felizes é ficarmos mais tristes, achando que estamos agora como pessoas responsáveis. Então a ansiedade é uma aflição, é um desespero que alguém desenvolve para querer ter alguma coisa na vida, quando na verdade precisa apenas trabalhar e descansar em Deus e saber que o Pai Celestial cuida de nós. Porque se Ele cuida das aves, quanto mais de nós, que como disse Jesus, valemos mais do que elas. A segunda palavra que o Senhor nos mostra aqui sobre a provisão básica da vida depois da alimentação é o vestuário. E o Senhor Jesus, do versículo 28 ao 30, ele vai utilizar mais um exemplo, e o exemplo é os lírios do campo. Novamente nós temos um paralelo entre o trabalho humano e a existência dos lírios, porque veja o seguinte: os lírios do campo, como disse o Senhor Jesus, eles não trabalham, eles não fiam, eles estão lá na terra, mas eles não têm uma fábrica de tecido. Assim como nós podemos colher, podemos fiar, podemos trabalhar, podemos abrir uma indústria têxtil e fazer muitas roupas como o ser humano faz, mas Jesus está dizendo, os lírios do campo não sabem e não podem fazer nada disso. Mas o Pai Celestial veste também elas, podemos dizer assim. E Jesus chega a dizer uma coisa interessante, ele diz: nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Imagina Salomão. Salomão, ele tinha à sua disposição muitas riquezas, e ele poderia comprar os melhores tecidos que existiam da sua época, chamar os melhores estilistas e fazerem as roupas mais belas, até coberta de ouro. Mas disse o Senhor Jesus que nem mesmo Salomão se vestiu tão bem quanto um lírio do campo. E isso é justamente para nos mostrar que existe um cuidado de Deus também sobre os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas então de onde eles tiram o recurso de vida? Eles extraem do sol e do solo o seu sustento. Todos os dias o sol, ele sobe e ele vai aquecendo, e os lírios do campo começam a absorver todas as vitaminas necessárias do calor deste sol. Estes lírios do campo, eles tiram de dentro da terra todos os nutrientes para que ele exista, para que ele sobreviva. Mostrando para nós uma coisa bastante importante, que assim como o Pai Celestial dá à natureza os recursos para que esses lírios do campo estejam lá vivos e estejam bem, bonitos e belos, mais belos do que as roupas de Salomão, o Senhor vai nos dizer no versículo 30, se o Pai Celestial faz tudo isso, olha só, ele veste as ervas do campo, que hoje existe, amanhã vai ser queimada no fogo. O Senhor Jesus faz uma pergunta: quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Ou seja, se o Pai Celestial está com um cuidado tão especial a um lírio do campo, que agora está aqui, brilhando diante do sol, que está bem verdinho, está bem belo, mas que pode ser arrancado a qualquer momento e ser queimado, imagina vocês, ele diz, homens de pequena fé. Jesus está nos ensinando a não vivermos o desespero da ansiedade, mas acreditarmos que nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé e não ansiedade. E para a gente finalizar, a partir dos versículos 31, 32, 33, a gente vai entender aqui algumas verdades, a gente vai refletir sobre elas. Mais uma vez, Jesus reforça a não ansiedade, mostrando para nós, são os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus, que estão no desespero, estão na ansiedade pelo que vão comer, pelo que vão vestir. Mas o Senhor, mais uma vez dito, vocês não necessitam disso.
Vocês não precisam estar assim, porque o Pai Celestial sabe de tudo quanto vocês necessitam. E no versículo 33, é o versículo talvez mais conhecido aqui de todo esse capítulo por todos nós cristãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que se nós tivermos o foco no reino de Deus, olharmos para o reino de Deus, buscarmos o reino de Deus, todas essas coisas, ou seja, o sustento e o vestuário, será acrescentado pelo nosso Pai Celestial. O reino de Deus é Jesus governando o seu povo, é Jesus sendo o Senhor das nossas vidas, como também nos faz pensar sobre o reino futuro de glória. Você que é um cristão, você sabe do que eu estou lhe falando. Nós vivemos hoje o reino de Deus porque Jesus domina sobre nós, governa sobre nós e nos abençoa, mas nós aguardamos o grande reino perfeito e governado pelo nosso Deus, um reino de glória, um reino eterno, um reino para nós, o povo de Deus, vivermos e sermos muito felizes. Portanto, finalizamos esse vídeo desejando a você, em nome de Jesus, que você creia nessa palavra. Jesus está dizendo: não seja ansioso, acredite no cuidado do Pai Celestial. Que o Pai Celestial cuide de mim, da minha família, cuide de você, da sua família, cuide de todos nós, porque Ele cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, e certamente Ele cuida de mim e cuida de você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.